Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao estudo do módulo de identificação de plantas medicinais. Nesta aula, vocês vão aprender sobre o porte da planta e também sobre as estruturas das folhas e os tipos de folha que existem. É muito importante esta aula porque vocês começam a observar coisas que antes eram invisíveis para vocês, tá? Isso é muito importante na hora de diferenciar uma planta da outra ou mesmo de identificar uma planta medicinal corretamente. Então, são detalhes que vocês precisam observar nas plantas para que vocês possam identificá-las da forma correta. Perfeito? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa observar em uma planta, na hora da identificação, é o porte, é quanto ela pode se desenvolver em termos de altura, tá? Em termos também das estruturas do caule. Então, as plantas podem ser ervas, subarbustos, arbustos, árvores ou trepadoras. Perfeito? Nós temos um tipo de trepadora que é a liana. A liana é só um tipo, tá, pessoal, de trepadora. Vamos observar a diferença de cada um dos conceitos. Antes de iniciar, eu queria mostrar essa imagem para vocês, bem ilustrativa. Nós temos as ervas com caules finos e verdes, são aquelas plantas pouco desenvolvidas e sem um desenvolvimento lenhoso. Nós temos os arbustos, que já são plantas um pouco maiores, já tem caules mais rígidos, mais grossos, já tem uma casca que não é verde, né? Os arbustos, eles crescem até 5 metros de altura. Tá? E nós temos as árvores. Nas árvores, nós temos uma característica fundamental, que é a presença de um caule do tipo tronco bem predominante. Tá? Então, a diferença nítida aí das árvores e dos arbustos é justamente nessa questão da presença do caule do tipo tronco predominante. Os arbustos, eles também têm um tronco, mas é muito pequeno, muito próximo ao solo, né? E logo ele se ramifica bastante. Em termos teóricos, vocês precisam saber o seguinte: a erva é aquela planta pouco desenvolvida, sem crescimento lenhoso, com caules finos e verdes, normalmente. Os arbustos, eles já são plantas maiores, com caules mais resistentes, lenhosos, né, tenros, mas eles não possuem um tronco predominante. Existem os arbustos, que crescem até 5 metros de altura, e os subarbustos, que crescem até 1 metro de altura. As árvores já são aquelas plantas de grande tamanho, atingem mais de 5 metros de altura e possuem um tronco nítido predominante. E nós temos também as plantas trepadoras, que é importante a gente também saber caracterizar. Tá? Então, a primeira coisa que você vai classificar a planta é isso. É uma erva, é um subarbusto, é um arbusto, é uma árvore ou é uma trepadora? Essa pergunta você tem que fazer. Perfeito? Vamos agora estudar as folhas. Vamos ver aqui quais são as estruturas presentes nas folhas e o que a gente deve observar na hora de diferenciar plantas medicinais e também de identificá-las. Observe, nós temos o caule, o nó. O nó é a região do caule um pouquinho mais dilatada que origina, né, as folhas, os ramos, as flores, os frutos. Aquela região do caule que vai se ramificar, perfeito? Nesse nó, nós temos a presença de estípulas, que são folhas jovens, pouco desenvolvidas. Nós temos o pecíolo, que é a haste que vai segurar a folha. Nem todas as folhas têm pecíolo. Quando a folha tem pecíolo, ela é chamada de peciolada. Quando ela não tem pecíolo, ela é chamada de céssio. E nós temos a lâmina foliar, que a gente conhece como folha, né? E na lâmina foliar, nós temos a nervura central, que é essa que fica no centro, e as nervuras secundárias, que é essas que ficam nas laterais da nossa folha. As nervuras nada mais são do que os vasos da folha. Nesta segunda imagem, nós podemos observar aqui, né, o caule, deixa eu mostrar para vocês, o caule, a região do nó, que seria essa região aqui do caule. Nós temos um ramo, na verdade um pecíolo, tá? E aqui nós temos a gema axilar, que é essa região mais dilatada. Eu não sei se vocês já observaram isso de forma prática. Essa região mais dilatada é chamada de gema axilar. Perfeito? Alguns livros costumam chamar de bainha a gema axilar. Então,
Aqui, como a gente observa novamente, nós temos a presença de estípulas, que são essas folhas jovens que ficam aqui aderidas ao nó, tá? Essa região um pouco mais dilatada, a gente chama de gema axilar. Aqui o livro está chamando de bainha, perfeito? Nós temos o pecíolo, que é a haste que vai segurar a nossa folha. Existem folhas com pecíolo, que são chamadas de pecioladas, e sem pecíolos. Quando elas não têm pecíolos, elas são chamadas de sésseis. Pode acontecer também, gente, da gente ter aqui próximo à base da lâmina foliar, essa dilatação, que a gente chama de pulvino ou genículo. Perfeito? Pulvino ou genículo. E aqui novamente nós temos a nossa lâmina foliar, com a presença da nervura central, que é essa daqui, e das nervuras secundárias, que são estas que eu estou marcando aqui para vocês. Perfeito? Vamos agora observar na prática alguma dessas estruturas, para que a gente possa começar a se familiarizar aos pouquinhos com elas, tá? Então aqui nós observamos na primeira imagem uma estrutura bem interessante que a gente chama de bainha. Vou marcar aqui para vocês. A bainha é essa parte basilar e alargada da folha que abraça o nosso caule. Mais uma estrutura para vocês gravarem, perfeito? Bom, nessa imagem eu pergunto para vocês, qual o nome dessa estrutura aqui, ó? Um pouco mais dilatada, presente, próxima à base da lâmina foliar. Muito bem, para você que disse que era o pulvino ou genículo, tá? Nós temos a presença aqui de um pecíolo, então uma folha peciolada, ou seja, possui um hastezinho que segura a lâmina foliar e que liga essa lâmina foliar ao nosso caule, perfeito? Deixa eu tirar aqui, colocar o carregador para não desligar o celular, tá? Aqui nós temos a presença da nossa lâmina foliar, vou fazer o desenho para vocês, essa aqui é a nossa lâmina foliar. Nós temos a presença também de nervuras. Nós não temos uma nervura claramente central, né? Vou desenhar aqui as nervuras para vocês observarem. Gente, as nervuras são esses vasos aqui, ó, tá? São essas linhas presentes na nossa lâmina foliar. Perfeito? Então, aqui são as nervuras. Aqui nós temos o caule. E nesse caule nós temos o nó, que é essa região mais dilatada aqui. Perfeito? Bom, vamos ver agora mais uma estrutura, que é bem interessante. Bom, aqui nós observamos a lâmina foliar, assim. Aqui nós vemos a nervura central. As nervuras secundárias elas estão um pouco mais apagadas, né? Mas dá para a gente observar aqui algumas. Perfeito. E aqui nós temos o nosso pecíolo, que é a haste que vai segurar a nossa lâmina foliar, perfeito? Que vai ligar ela ao caule. Mas esse pecíolo ele tem uma estrutura diferente. Ele tem como se fosse asas, né? Um aqui de um lado e a outra do outro. Gente, esse tipo de pecíolo a gente chama de pecíolo alado, tá? Pecíolo alado. Mais na frente nós vamos retornar a essa estrutura. Então é importante que nós observemos tudo isso na hora de diferenciar uma planta da outra, na hora de diferenciar uma planta medicinal da outra. Perfeito? Às vezes, só por as estruturas presentes nas folhas, a gente consegue diferenciar as plantas. Vocês sabem bem disso. Vamos passar aqui adiante. Em relação às estruturas microscópicas presentes na nossa folha, eu sei que vocês têm uma curiosidade muito grande em relação a isso, então eu coloquei aqui para vocês observarem. Então, ó, eu vou pegar um pedacinho aqui da nossa folha e vou dar uma ampliação, vou fazer um corte, vou dar uma ampliação para a gente ver o que é que nós temos dentro da nossa folha. Perfeito? Na parte de cima e de baixo, nós temos a presença de cutícula e uma camada de células que a gente chama de epiderme. Tá? Então, na parte de cima nós temos cutícula e epiderme, na parte de baixo nós também temos cutícula e epiderme. Gente, cutícula é essa camada marcada de marrom e nada mais é do que uma camada de cera que vai proteger a parte de cima da folha e de baixo da folha. Perfeito?
Abaixo da epiderme, na parte mais superior, nós temos uma camada de células que a gente chama de parênquima palissádico, tá? Então, um conjunto de células da cor verde que ficam bem unidas entre si, tá? Deixa eu marcar uma célula só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, isso aqui é uma célula só. Dentro de cada célula nós temos essa parte em azul, que é o núcleo da célula, tá? E essas bolinhas verdes são os cloroplastos. O local, que nada mais são do que o local, onde ocorre o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese ocorre dentro dos cloroplastos, são essas bolinhas verdes presentes nas nossas células, tá? Nessas células aí. Então, aqui nós temos o parênquima palissádico, células bem unidas. E abaixo do parênquima palissádico, nós temos o parênquima lacunoso, que é essa região aqui que eu vou marcar para você. Observe que as células elas estão um pouco mais separadas umas das outras. E entre as células existem lacunas, por isso que a gente chama de parênquima lacunoso, porque possui lacuna. Vou marcar para vocês, gente. Ó, essa aqui é uma célula, essa aqui é outra célula, tá? Só para quem não tem muita familiaridade com esse assunto, poder entender também. Perfeito? Entre esses espaços do parênquima lacunoso, que é essa região aqui da nossa folha, existe oxigênio, gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e também vapor de água, que vai sair da nossa folha por uma estrutura que a gente chama de estômato. Então, essa estrutura aqui é chamada de estômato, tá? Deixa eu marcar melhor para vocês. Essa estrutura aqui é chamada de estômato, e ela é uma estrutura que vai permitir a saída e a entrada de gases como oxigênio e gás carbônico, e também vai permitir a saída de vapor de água, tá? Então, se o clima está nas condições ideais, esse estômato vai estar aberto, permitindo a entrada ou a saída de oxigênio e de gás carbônico, tá? E também de vapor de água, a saída de vapor de água. Quando o ambiente está muito quente, muito seco, as condições não são favoráveis nesse sentido, então esses estômatos vão fechar, tá? Impedindo a saída desses gases, impedindo que a planta sofra, conservando mais a saúde dessa planta, perfeito? Então eu vou dar um zoom nesse estômato para que a gente possa observar melhor a sua estrutura. Então o estômato ele é formado por duas células guarda. Aqui eu estou marcando uma das células guarda e aqui a outra célula guarda. Essas duas células guarda, elas formam um poro nessa região central que a gente chama de ostíolo. Tá? Então essas células guarda podem fechar o ostíolo, que é o poro, ou abrir o ostíolo, a depender das condições de temperatura, né? A depender das condições climáticas, ou seja, temperatura e umidade daquele horário do dia ou daquele período. Perfeito? Então, através do ostíolo, que é esse poro, que é essa abertura, ocorre a entrada ou saída de oxigênio ou gás carbônico e também ocorre a saída de vapor de água. Perfeito? Então, essa é a estrutura básica microscópica da nossa folha. Vamos repetir: cutícula e epiderme na parte de cima e na parte de baixo. Cutícula é uma camada de cera que protege a nossa folha na parte superior e inferior, perfeito? Na parte mais interna superior nós temos o parênquima palissádico e na parte mais inferior nós temos o parênquima lacunoso. Maravilha? Entendido? Bom, o que é que nós precisamos observar nas nossas folhas? Tá? Quando a gente vai diferenciar uma planta da outra, quando a gente vai identificar uma planta medicinal, nós precisamos observar o formato dessa folha. Existem vários formatos, nós vamos estudar em mais detalhes daqui a pouquinho, tá? Nós precisamos observar as nervuras, tanto a nervura central como as nervuras secundárias, se for o caso. Precisamos observar as bordas da nossa folha, isso é bem importante.
Nós vamos aprender o nome dessas bordas daqui a pouquinho. E devemos ter em mente que dentro de uma mesma planta nós podemos ter variação do formato da folha. Isso é normal. Tá? Outra coisa que a gente deve observar é se a planta ela tem pelo ou não. É mais tecnicamente correto a gente chamar esses pelos de tricomas. Tá? Então, quando você passa a mão assim na folha, você vai sentir se ela tem pelo ou não. Isso pode ser bem importante na hora de identificar uma planta. Tá? Às vezes a gente consegue diferenciar uma da outra só por a presença de pelos ou não. Devemos observar ainda se essa lâmina foliar apresenta espinhos na sua área, né? E também se ela apresenta espinhos na sua borda, como é o caso da nossa espinheira santa, que tem como característica, né, e o próprio nome, espinheira santa, já demonstra que ela possui espinhos, no caso, espinhos na borda. Além disso, pessoal, nós devemos observar a cor, né, da nossa folha, devemos observar se ela é brilhosa, se ela brilha muito, ou se ela é mais fosca, né? Então, tudo isso é importante da gente observar. Essa plantinha aqui que vocês observam na imagem é a famosa malva do rei, o nome popular. Né? Mas é importante a gente saber também o nome científico da planta. O nome popular ele varia muito de uma região para outra do nosso país. O nome científico é o mesmo aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Então é bem importante que a gente saiba sempre o nome científico da planta que a gente está analisando. Que a gente vá em busca desse nome científico para ter mais informações com segurança sobre a planta que a gente está tratando, perfeito? Ou sobre a planta que a gente deseja identificar. Outra coisa importante da gente observar nas folhas é a filotaxia. O que é filotaxia? É como as folhas se inserem no caule, perfeito? Vou deixar um vídeo para vocês do YouTube em que um botânico muito experiente nos ensina as diferentes filotaxias, como é que a gente identifica. Aqui eu vou deixar o material para vocês mais simplificado, mas depois vocês podem conferir esse vídeo, tá maravilhoso, tá? Então, nós temos basicamente três tipos de filotaxia. A filotaxia alterna, a filotaxia oposta e a filotaxia verticilada. Na filotaxia alterna, observem que as folhas elas se originam em diferentes pontos do caule, em diferentes alturas, perfeito? Já na filotaxia oposta, duas folhas se originam de um mesmo ponto do caule, observem aqui, ó, duas folhas se originando do mesmo ponto do caule. E existem dois tipos de filotaxia oposta. A filotaxia oposta cruzada, a cada 4 folhas nós formamos uma cruz, tá? E a filotaxia dística, a cada 4 folhas nós não formamos uma cruz, ou seja, as folhas elas se dispõem no mesmo plano do nosso caule. Já a filotaxia verticilada é quando a gente tem mais de 2 folhas inserindo no mesmo ponto do nosso caule. Então, aqui a gente observa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folhas se inserindo no mesmo ponto do caule. Portanto, a filotaxia é verticilada. Maravilha? Vocês devem estar me perguntando, professor, essas folhas aqui que o senhor está mostrando, elas são sésseis, né? Porque elas não têm pecíolo. Exatamente, que a gente não observa a presença de pecíolo. A filotaxia é verticilada. Então não vamos esquecer, tá? Filotaxia alterna, as folhas se originam em diferentes pontos do caule. Filotaxia oposta, duas folhas se originam no mesmo ponto do caule. Existe a filotaxia oposta cruzada, é quando a gente observa aquele ramo e forma uma cruz a cada 4 folhas. A filotaxia dística, as folhas elas ficam no mesmo plano. E a filotaxia verticilada, que é aquela em que mais de 2 folhas se inserem no mesmo ponto do caule. Maravilha? No vídeo vocês vão poder conferir outros tipos de filotaxia, vão poder observar mais detalhes em relação a essa importante característica que nós precisamos sempre identificar. Pessoal, é importante também na hora que vocês forem tirar fotos de uma determinada planta, vocês peguem todas essas características. Tira uma foto que dê para observar bem qual é a filotaxia. Quando for tirar a foto também, você tem que
deixar claro o formato da folha, as nervuras, as bordas, tá? Se tem pelo, se não tem, se tem espinho, se não tem, a cor, né, da folha, se é brilhosa, se é fosca, e por aí vai. Todas essas características, na hora de você tirar a foto de uma determinada planta, é importante que você deixe elas bem destacadas, tá? Bom, quanto ao formato das folhas, existem diversos. Vamos ver quais são esses formatos, né? Vocês não precisam memorizar todos os nomes que vocês verão agora. No momento que vocês desejarem classificar qual o formato, qual é a forma daquela folha, vocês podem acessar esse material, né, e verificar. O que vocês precisam saber? Que existem diferentes formatos, existem diferentes formas de folhas. Vamos estudar algumas agora. Nós temos aqui, deixa eu colocar a caneta um pouco mais para baixo, nós temos a forma acicular, né, que é quando a folha tem um formato de agulha, falciforme, quando a folha tem um formato de foice, orbicular, quando a folha tem um formato totalmente circular, né, ramboide, em formato de losango, acuminada, afilando em ponta longa, quando a planta ela fina, né, em ponta longa a gente chama de acuminada, flabeada, em formato de leque, ovada, em formato de ovo, né? Ou seja, a planta ela é um pouco mais larga na base. Formato roseta, os folículos são dispostos em anéis circulares apertados. Nós temos também o formato forma alternada, que é quando os folículos são dispostos alternadamente. Isso aqui, pessoal, em relação à própria filotaxia, a filotaxia alterna, quando as folhas elas se dispõem em pontos diferentes do caule, elas nascem em pontos diferentes do caule. O formato astada, que é o formato triangular com lobos basais, forma espalmada, como uma mão aberta, por isso que é espalmada, forma espatulada, ou seja, forma de colher, forma aristada, que forma uma ponta em forma de espinho, tá? A gente chama de forma aristada, lanceolada, lembra uma lança, pediforme, sagitada, que lembra que ela é pontuda com base com farpas. Nós temos a forma bipinulada. Essa forma aqui, vocês devem saber o seguinte, tudo isso aqui é uma folha só. Como assim, professor? Tudo isso aí é uma folha só? Exatamente, é uma folha só, só que ela é bem dividida, tá? Nós vamos ver isso em maiores detalhes um pouco mais à frente. Só gravem que esse formato é chamado de bipinulado, com essa forma. Nós temos a forma ainda linear, com margens paralelas, uma folha bem alongada. A forma peltada, que é quando o pecíolo se encaixa no centro da lâmina foliar. A forma subulada, com ponta bem afilada em forma de furador. A forma cordiforme, formato de coração, tá? E a haste com fenda. Essa daqui é bem importante, né? Costuma cair demais no exercício, então fiquem atentos a essa forma cordiforme, forma de coração. Forma lobada, margens profundamente recortadas. Forma perfoliada, que é quando a haste parece perfurar a folha. Nós vamos verificar mais adiante esse formato, né? Essa forma perfoliada. Nós temos a forma ternifoliada, folículos em 3, divididos em 3. Temos ainda a forma cuneiforme, que forma uma cunha com base aguda. A forma obicordada, em formato de coração, com a haste agora, né, disposta na ponta. As pessoas confundem muito essas duas formas, vejam só.
a obicordada e a cordiforme, porque as duas têm um formato de coração, tá? Só que nós precisamos observar onde é que o pecíolo se encaixa nessa folha. Na cordiforme, o pecíolo se encaixa no ápice do coração, na parte de cima do nosso coração, né? Esse é o formato cordiforme. Já a obicordada, o pecíolo se encaixa na parte de baixo, como vocês podem observar. Temos ainda a forma pinulada ímpar. Pessoal, tudo isso aqui é uma folha só, tá? A gente chama de folha dividida, folha composta. Observem que essa folha única, ela é toda dividida em pedacinhos menores. Esses pedacinhos menores a gente chama de folíolos, tá? E observem que a ponta dessa folha termina em um folíolo, ou seja, um número ímpar. Por isso que é pinulada ímpar. Temos ainda a forma tripinulada, folíolos também bipinulados, tá? Ou seja, o próprio folíolo ele se divide em pedaços menores, que a gente chama de foliólulo. Temos ainda o formato deltoide, forma triangular, né? Forma obovada, forma de ovo, só que invertido, né? Estreita a base, mais estreito na base. Atenção para não confundir a forma obovada, vou mostrar para vocês, com a forma ovada. Tá? Essa é a forma ovada, base larga. E a forma obovada, a base é aguda. Tá? Como se fosse um ovo invertido. Nós temos ainda a forma pinulada par. Então, novamente, tudo isso aqui é uma folha só. Tá? É uma folha dividida em pedacinhos menores que a gente chama de folíolos. Perfeito? E observe que essa folha ela termina com 2 folíolos. A ponta tem 2 folíolos. 2 é um número par. Por isso, pinulada par. Tá? Nós temos ainda a forma truncada, com ápice em esquadria. O ápice é reto, pessoal. Quando o ápice é reto, a gente chama de truncada, tá? Digitiforme, com lobos em forma de dedos. Obtusa, com pontas rombas. Pinatilobada, formando lobos profundos e opostos. Unifoliar, formado por apenas uma única folha. Elíptica, forma oval, ponta pequena ou inexistente. Oposta, que aqui se refere à própria filotaxia, a gente pode pensar assim, né? Vamos pensar como filotaxia, as duas folhas nascem no mesmo ponto, tá? No caso aqui seria a oposta dística. Maravilha? Temos ainda a forma reniforme, em formato de rim, e temos a forma espiralada ou verticilada, quando a gente tem no mesmo ponto do caule nascendo mais de 2 folhas. Perfeito? Formando anéis de 3 ou mais folículos ou folíolos. Estes são os formatos das folhas. Como eu disse a vocês não precisam memorizar todos eles. Aos poucos vocês vão aprendendo esses nomes, né? Vão incorporando na mente de vocês. Mas o ideal é que vocês, ao precisarem identificar qual é o formato de uma determinada folha, vocês consultem esse material aqui, tá? Vamos adiante. Aqui nós podemos observar mais alguns tipos de folha. Nós já sabemos que quando a folha ela tem pecíolo, ela é chamada de peciolada, não é assim? Observe aqui o pecíolo. Quando a folha não tem pecíolo, como é o caso da espada de São Jorge, a gente chama essa folha de céssio, não é mesmo? Então a folha da espada de São Jorge, ela é céssio porque ela não tem pecíolo. Nós temos ainda a folha do tipo Amplexicaule, que é o caso da serralha, da folha da serralha. Observe que a base dessa folha ela abraça o caule, mas não é em toda a sua circunferência. Tá? Folha Amplexicaule. Nós temos ainda a folha fenestrada, cheia de recortes
na área da sua lâmina foliar. Quando tem esses recortes na folha, a gente chama de folha fenestrada, tá? Temos a folha perfoliada, como eu disse a vocês que a gente ia ver novamente, está aqui, ó. Folha perfoliada. Temos ainda a folha do tipo adunada. Observe que nós temos duas folhas opostas que se ligam aqui nessa região. A folha adunada. Aqui nós podemos observar a presença nessa folha aqui do pecíolo alado, que a gente já tinha visto lá atrás, né? Estamos só retornando. E é importante que a gente retorne essas estruturas para que aos poucos a gente vá incorporando esse conhecimento, né? A repetição. Quanto mais você estuda o mesmo conteúdo, mais você incorpora as suas estruturas cognitivas, tá? Então aqui está o pecíolo alado. Agora vocês não vão esquecer mais. Como é o caso da própria laranja. É importante, na hora de identificar uma planta medicinal, observar se tem pecíolo alado ou não. No caso da laranja, nós temos esse pecíolo alado, tá? O que já é uma característica importante para essa planta. E por fim, nós temos a folha do tipo invaginante, tá? Observe aqui que ela invagina no caule, perfeito? Essa é a folha do tipo invaginante. Ela tem a presença da famosa bainha, que abraça o caule, tá? É o caso do capim pé de galinha. É o caso, por exemplo, da cana, né? Cana de açúcar. Tem uma folha do tipo invaginante. Agora vocês vão lembrar, tá? Bom, vamos agora estudar um pouquinho das bordas. As bordas são partes da folha extremamente importantes também para a gente, tá? Na hora de identificar as plantas medicinais. Vamos iniciar, eu peguei aqui, através de diferentes materiais, o conteúdo bordas, para a gente ver os tipos de borda que existem, tá? Então, nós temos a do tipo aculeada, crenada, dentada, inteira, ondulada, serrada e também a serrilhada. Aqui embaixo nós ainda temos a borda do tipo pinatilobada, palmatilobada, pinatífida, palmatífida, pinatipartida, palmatipartida, pinatissecta e a palmatissecta. Perfeito? Bom, essas são as bordas. Vocês não precisam lembrar de todos os nomes agora. Devagarzinho, quando vocês forem revisando o conteúdo, quando vocês forem lendo, vocês vão pegando isso. Bom, a partir de outro material, nós podemos ver novamente tipos de bordas de folhas. Nós temos aqui a borda inteira. A inteira é quando ela é toda lisa, tá? A borda repanda, crenada, dentada, serreada, erosa, crespa, sinuada. Bom, agora vamos para o material que eu mais gosto, tá? Que mostra bem os tipos de borda que a gente pode usar para classificar. Esse é o material que eu mais gosto, tá? Vamos ver aqui. Nós podemos ter a borda do tipo ciliada, crenada, dentada, formato de dente, né, gente? Denticulada, dentinhos menores, duplo cerrada, inteira. Inteira é quando a borda é lisa, perfeito? A borda lobada, serrada, lembra uma serra, serrilhada, os dentinhos da serra são menores, sinuada, espinhosa e ondulada. Maravilha? Vocês podem pausar o vídeo, voltar o vídeo, colocar o vídeo para acelerar, para passar mais rápido, para passar mais devagar. Isso aí vocês têm controle total, tá? Outra coisa que nós devemos observar é a base da folha e o seu ápice. Muito importante, tá? Vamos ver inicialmente os tipos de base das folhas. Então, nós podemos ter, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior para vocês observarem melhor aí, para quem estiver vendo no celular, principalmente, né? Nós temos a base aguda,
cuneada, obtusa, arredondada, truncada. Gente, truncada é quando a base é reta, né? Decorrente, essa daqui é bem importante na hora de identificar, tá? Base decorrente, vejam só que a lâmina foliar ela se estende aqui para o pecíolo, né? Base decorrente, bem importante, tá? Essa daqui. A base atenuada, assimétrica, essa daqui também é bem importante, vejam só, a base assimétrica como é que ela é, tá? Subcordada, cordada, sagitada e astada. Essas são as nossas bases. Vamos agora ver os diferentes formatos de ápice da nossa folha, ou seja, da parte de cima, mais de cima da nossa folha. Nós temos ápice do tipo aguda, cuneada, obtusa, arredondada, retusa, emarginada, atenuada, tá? Cuspidada e acuminada. Veja que a cuspidada ela é um pouquinho menor, né? Forma só uma pontinha bem pequenininha aqui na parte do ápice. Já a acuminada, ela forma um pontinho, mas também já é um pouco maior, né? Acuminada. Nós temos ainda o ápice do tipo micronado, micronada, né? Truncada, do tipo truncada, e do tipo cirrosa. Isso daqui também é bem característica, né? Cirrosa. Bom, como vocês devem ter percebido, observar a base da folha e também o formato do seu ápice é importante na hora da gente identificar as plantas. Eu coloco um destaque aqui para a questão da base do tipo desigual. Deixa eu voltar aqui, gente. Para a questão da base do tipo desigual, tá? E para a questão da folha do tipo assimétrica. Quando a gente passa uma linha aqui no centro da folha, a parte direita não é igual, não é simétrica à parte esquerda, tá? Importante a gente saber classificar a folha como assimétrica ou não. E a base como desigual ou não, tá? Vamos adiante. Aqui, através de outro material, nós podemos observar os formatos de ápice, novamente, para a gente ir reforçando os conhecimentos. Ápice acuminado, agudo, cuspidado, emarginado, micronado, ou bucronado, né? Obtuso, retuso e truncado. Truncado é quando é praticamente reto, né? Como você já sabe. Esse obtuso pode ser caracterizado também como arredondado, né? Como a gente viu. Em relação ao formato da base da folha, a partir desse material, nós temos a base do tipo acunhada, atenuada, auriculada, cordada, lembra que cordada é em formato de coração, né? Astada, oblíqua ou desigual, obtusa, reniforme, sagitada, bem característica, né, gente? A sagitada. E a truncada. Truncada lembra que é reto, tá? Vamos adiante. Vamos observar agora as nervuras, que também são extremamente importantes na hora da gente diferenciar as plantas, na hora da gente identificar as plantas. De forma básica, os materiais indicam que existem 5 tipos de nervura. Vou dar o zoom aqui para vocês observarem melhor. A nervura do tipo uninérvia, quando a gente tem só uma nervura na nossa folha. Tá? A nervura do tipo paralelinérvia, quando as nervuras elas se dispõem paralelamente, uma do lado da outra, dessa forma que eu desenhei. A nervura peninérvia, do tipo peninérvia, forma um formato de pena, né, gente? A nervura central e as outras saindo aqui dessa nervura central. As nervuras secundárias saindo da nervura central. Né? Formato de pena, por isso que a gente chama de nervura peninérvia. Nós temos a nervura do tipo palmatinérvia. Vou desenhar como é que ela é aqui para vocês. Ó. Nervura do tipo palmatinérvia, formando como se fosse um palmo mesmo. E a nervura do tipo curvinérvia, que é quando ela apresenta curvas. Elas saem do mesmo ponto e vão apresentando curvas. Tá?
Bom, essa é a forma mais simples da gente caracterizar as nervuras. Uninévia, paralelinévia, peninévia, palminévia e curvinévia. Perfeito? Mas nós temos uma classificação um pouco mais sofisticada, que nós precisamos conhecer. Tá? Então, as nervuras, elas têm diferentes formatos. Diferentes formatos. E a partir do formato dessas nervuras, nós temos um nome. Para cada formato, nós temos um nome. Nós temos, por exemplo, aqui a do tipo caspedródoma, campitódroma, eucampitódroma, broquidódroma, cladódroma, tá? A do tipo reticulódroma, hifódroma, paralelódroma. Nós temos ainda a do tipo actinódroma, tá? São essas duas aqui, tá, gente? A do tipo actinódroma. Observem bem. Nós temos ainda a nervura do tipo acródroma, campilódroma, pinactinódroma, na verdade, palinactinódroma, né? Palinactinódroma. Por fim, nós temos a nervura do tipo pedatinérvia, tá? Pedatinérvia, e a nervura do tipo flebelada, tá? Ah, professor, são muitos nomes. Como é que eu vou decorar tudo isso? Não precisa decorar. Aos poucos, você vai caracterizando essas nervuras. E também você pode, quando precisar, consultar o seu material. Perfeito? Consultar o seu material. Passando aí novamente para vocês. Se você tiver dificuldade em usar essas nomenclaturas mais difíceis, você pode caracterizar essas nervuras nos 5 tipos que a gente aprendeu: uninévia, paralelinévia, peninévia, palmatinévia ou curvinévia. Tá? O que nós precisamos prestar atenção ainda na folha? Precisamos prestar atenção se ela é mais larga na base, tá? Precisamos observar se ela é mais larga próximo à base, se ela é mais larga no meio, se ela tem margens paralelas, se ela é mais larga próximo ao ápice, ou se ela é mais larga no ápice em si. Perfeito? Importante. Dando continuidade, existem 2 tipos de folha. Vocês vão gostar dessa parte. Existem as folhas simples, que são aquelas folhas que não são divididas em vários pedacinhos menores. Existem as folhas compostas, que são aquelas folhas divididas em vários pedacinhos menores, tá? E aqui a gente já começa a ver a classificação das folhas compostas. Então, observe, ó, tudo isso aqui é uma folha, tá? É uma folha só. Isso aqui é uma folha só. Isso aqui é uma folha só. Isso aqui também tudo é uma folha só. Ah, professor, não acredito. Exatamente, é isso que você está vendo. Perfeito? Maravilha. Então, nós temos a folha composta do tipo imparipenada, porque ela termina apenas em um folíolo, número ímpar, número 1. Antes, eu vou explicar o seguinte para vocês. Ó. Eu disse para vocês que isso aqui é uma folha só. É uma folha só dividida em pedacinhos menores. Cada pedacinho desse, gente, vou marcar aqui para vocês, ó, cada pedacinho menor desse a gente chama de folíolo. Perfeito? Então, aqui você tem um folíolo, aqui você tem outro folíolo. Quando a folha ela termina em um folíolo, número 1, que é ímpar, a gente chama ela de imparipenada, tá? Já essa daqui ó, é uma folha só, dividida em folíolos. Observe que ela termina com 2 folíolos, número par. Então, a gente chama de paripenada, tá? Aqui nós temos a folha composta do tipo digitada e a folha do tipo recomposta, tá? Isso aqui é a folha do tipo recomposta. Gente, o próprio folíolo se dividiu em pedaços menores. Então, isso aqui tudo é um folíolo só, dividido em pedacinhos menores. Cada pedacinho desse menor a gente chama de foliólulo. Perfeito?
Por isso que a gente chama de recomposta, ou seja, ela é composta duas vezes. Ela é composta duas vezes, tá? A gente também pode chamá-la de bipinnada. Aqui nós podemos observar bem a folha do tipo composta, as suas estruturas, tá? Então aqui nós temos uma folha só, como eu falei para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Nós temos uma folha só, tudo isso aqui é uma folha só, tá? E essa folha é dividida em pedacinhos menores que a gente chama de folíolo. Então, um folíolo, outro folíolo aqui, cada um desses pedacinhos menores a gente chama de folíolo. Essa parte do centro, gente, ó, essa parte aqui do centro a gente chama de raque. Maravilha? Observem que nas folhas recompostas, quando o folíolo ele se divide em pedaços menores ainda, nós temos o seguinte, ó. Isso aqui é um folíolo só, gente, ó. Tá? Só que esse folíolo se dividiu em pedacinhos menores, que a gente chama cada um de foliólulo. Feito? Então aqui nós temos um foliólulo, outro foliólulo, que são partes do nosso folíolo. Essa parte central continua sendo chamada de raque, tá? E essas regiões aqui, ó, a gente chama de ráquila. Perfeito? Ráquila. Aqui está mostrando que nós temos a folha composta do tipo paripenada, termina no número par, número 2 é par. E aqui nós estamos mostrando a folha composta do tipo imparipinada, que termina no número ímpar, ou seja, no número 1. Maravilha? Vocês vão poder revisar esse material quantas vezes vocês quiserem. E para terminar, eu quero dizer o seguinte: o que nós devemos observar nas folhas na hora de diferenciar plantas, na hora de identificar plantas? Nós devemos observar o formato da folha, a nervura, a borda, o ápice, a base, né? Se a folha é mais larga na base, no ápice, próximo à base ou próximo ao ápice, a presença de pelos ou a presença de espinhos nessa folha é importante. A presença de pecíolo alado, nós vimos isso. Se a folha é fenestrada ou não, ou seja, se ela tem recortes ou não na área da sua lâmina foliar. Se a folha tem pecíolo ou excéssio. Se a folha é simples ou composta. Devemos observar a filotaxia dessas folhas, a sua cor, né? É da cor verde, é da cor rosa? Qual é a cor dessa folha? É da cor vermelha? Devemos observar o brilho também dessas folhas, principalmente se a folha é fosca ou se a folha ela é brilhosa, né? Devemos observar ainda também a consistência dessa folha, se é uma folha carnosa, como é o caso da babosa, se é uma folha membranácea ou se é uma folha coriácea. E vocês podem pesquisar a diferença de folhas membranáceas e folhas coriáceas, tá? Devemos observar a consistência dessa folha, em relação a se ela é membranácea, se ela é coriácea. E também se ela tem cheiro, qual é o cheiro dela quando a gente amassa. Isso é importante, pode ajudar bastante na hora, da identificação dessas plantas. Existem folhas muito características, quando a gente amassa, sente o cheiro, ajuda demais a identificar aquela planta em específico. Perfeito? Então é isso que vocês precisam observar nas folhas. Um grande abraço e até a próxima aula.